Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa nova série que traz a mesma ideia da série anterior, virando o jogo, agora a vez delas. E é justamente essa a ideia. Na série anterior eu conversei durante 3 episódios com os homens a respeito dos relacionamentos e agora eu quero conversar com você, mulher. No decorrer dessa série nós vamos conversar sobre autoestima, algo extremamente importante para que a gente desenvolva relacionamentos equilibrados e saudáveis. Vamos explorar alguns exemplos de mulheres na Bíblia que nos trazem, através da identificação com as suas histórias, com as suas vivências, muitas lições que a gente pode aprender e aplicar no nosso dia a dia. E finalmente eu queria muito conversar com você também a respeito das diferenças de comunicação entre homens e mulheres, porque com certeza quando a gente entende isso, a gente melhora a nossa comunicação e melhorando a comunicação, a gente melhora os nossos relacionamentos. Você vem comigo? Vamos conversar sobre autoestima? Essa palavra, por mais que seja tão conhecida, tão corriqueira, tão usual em nosso dia a dia, as pessoas ainda confundem, porque esse prefixo auto, às vezes as pessoas relacionam com intensidade, e ele não tem a ver com intensidade, ele tem a ver com o sujeito, portanto, comigo mesmo. Então, autoestima nada mais é do que o valor que eu atribuo a mim mesmo. Se eu me valorizo e o quanto eu me valorizo. E as pesquisas têm mostrado que as mulheres, mais do que os homens, elas tendem a sofrer mais com essa autoavaliação. As mulheres têm uma tendência a se depreciarem mais, a se desvalorizarem mais e, lamentavelmente, a permitir que os outros também as desvalorizem. Eu queria te convidar, como a gente sempre tem feito aqui nos nossos vídeos, a extrair da Bíblia, da Palavra de Deus, orientações seguras para o nosso crescimento. E eu queria te mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de autoestima e ainda que ela seja muitas vezes tida como um livro machista, ela não é. Ela apenas retrata uma história de um povo, de uma sociedade, de uma época onde o machismo realmente imperava e massacrava e humilhava as mulheres, e a Bíblia é um registro histórico disso. Mas quando o texto sagrado se refere à figura da mulher, é sempre com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, exaltando a mulher e colocando ela realmente numa posição de destaque, onde ela sempre merecia estar. O capítulo 2 do livro de Gênesis é o capítulo, então, onde Moisés vai descrever com bastante detalhes a criação do homem e da mulher. E é muito legal porque quando a gente estuda esse capítulo, a gente percebe diferenças muito acentuadas, muito marcantes e muito bonitas dessa criatividade desse Deus extraordinário. E quando a gente vai fazer um estudo bíblico assim mais aprofundado, é muito importante que a gente leve em consideração a linguagem bíblica, principalmente a língua original, porque às vezes uma expressão que a gente não dá tanto valor, ela tem um significado muito profundo. Por exemplo, em português nós vamos ler ali: e Deus criou o homem do pó da terra. E Deus transformou a costela que ele tirou do homem em uma mulher. Mas essas expressões criar e transformar, no hebraico elas têm uma dimensão absurda, um significado muito amplo. Por exemplo, um vocábulo que aparece muito aqui no capítulo 2 de Gênesis, referindo-se à criação do homem, é a palavra zakar. Zakar significa uma ideia de que
você não deve se esquecer da sua origem. Olha que interessante. Então, Deus criou o homem, mas colocou nele uma espécie de código, que ele se lembrasse sempre da sua origem. E olha que origem interessante e contrastante. Você saiu das mãos de Deus, o seu Criador. Você não é obra do acaso, você não é um outro ser inferior que evoluiu, você foi criado por Deus com amor e com propósito. Mas ao mesmo tempo, para que você não se exalte, para que você não se independa de Deus, para que você não desenvolva autossuficiência, não se esqueça, Zacar, não se esqueça que você é barro. Olha só. E aí, quando Deus vai criar a mulher, Moisés, então, cuidadosamente, ele escolhe uma outra palavrinha. Eu até vou procurar aqui para eu não errar a pronúncia e dizer para você. É a palavra nequebá. É assim que pronuncia mesmo. Nequebá, em hebraico. Essa palavra, ela também é muito ampla. Sabe por quê? Porque ela traz uma ideia que corrobora com aquela brincadeira juvenil que a gente fazia, né? Quando os meninos diziam assim, o homem é mais importante porque foi criado primeiro, e aí as meninas retrucavam dizendo, vocês são o rascunho, nós somos a obra-prima, né? O projeto aperfeiçoado. Nequebá tem exatamente essa ideia de que alguém que toma um projeto e aperfeiçoa aquele projeto, coloca mais detalhes, coloca mais esmero, coloca mais estética, mais beleza, deixa o projeto mais refinado. Essa é a ideia, realmente essa é a ideia. Ou seja, o homem é literalmente o rascunho de Deus para o ser humano e a mulher é o ser humano aperfeiçoado. Uma outra coisa interessante é que a palavra quebá, usada lá para o homem, ela se refere a um ser masculino, alguém que possui vida em si mesmo e a capacidade de transmitir essa vida, de transmitir. Ao passo que a expressão hebraica para mulher, ela transmite a ideia de gerar vida. Então, o homem transmite vida, a mulher gera dentro de si uma nova vida. Olha que interessante e como é amplo essa compreensão. Mas aí, além dessa ideia de algo que foi aperfeiçoado, essa expressão hebraica, ela também significa um ser dotado de senso de estética e de beleza. É por isso que as mulheres tendem a ser muito mais vaidosas do que os homens. É claro que para toda regra existe exceção, não é verdade? Mas assim, de um modo geral, as mulheres tendem a ser mais vaidosas e tendem a se preocupar muito mais com a aparência, com a estética do que os homens. Então, por que isso? Porque Deus fez desse jeito. O fato é que não bastasse você, mulher, ser obra-prima, a principal obra que saiu das mãos do Criador, ele ainda tirou você de uma ideia e aperfeiçoou. Aquilo que Deus já tinha avaliado e já tinha dito que era muito bom, ele conseguiu deixar ainda melhor. Agora me diga, você tem realmente justificativas para a sua autoestima estar tão lá embaixo? Se você saiu das mãos de um Deus perfeito, criador, amoroso, e que não apenas fez você com perfeição, mas projetou um objetivo para você. Você não é obra do acaso. Você não veio a esse mundo por acaso, ainda que você me diga que os seus pais não planejaram você, ainda que você venha de uma história de vida onde talvez você foi rejeitada. Eu preciso te dizer, querida, Deus não rejeita você.
Se Ele permitiu que você viesse a existir, é porque Ele te ama e é porque Ele tem um propósito para a sua vida. E quando você descobrir esse propósito, Ele vai te encaminhar para a verdadeira e plena felicidade. Ora comigo? Querido Deus, obrigado por tua criação tão espetacular. E obrigado porque, coroando essa criação, o Senhor colocou nesse mundo seres humanos, criados à tua imagem e à tua semelhança. E obrigado porque dentro dessa espécie humana, o Senhor criou a mulher com esmero, com carinho, com uma dedicação ainda mais especial, para que elas entendam o quanto elas são preciosas aos teus olhos. Por favor, ajude que cada mulher que esteja me assistindo hoje entenda o valor que o Senhor atribui a cada uma delas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que ele possa abençoar também outras mulheres que você ama.